A gente sabe a luta contra a obesidade, contra o excesso de peso, a dificuldade que é perder peso. E nos últimos tempos tem um medicamento que tem sido muito utilizado, que é o Ozempic. Por isso é tema hoje do All Prime. Aliás, a gente pode mostrar aqui rapidamente a reportagem do All Prime, que é o selo do All que traz justamente um mergulho em algum assunto. E a reportagem de hoje fala sobre a saúde, a febre desse medicamento, que faz o paciente perder cerca de 15% do peso total em menos de 2 anos. Com isso, também está na mira de quem quer emagrecer apenas por estética. Então, ele tem sido utilizado de forma muito forte, né, por pacientes, muitas vezes sem indicação médica, o que é muito perigoso. Por isso, a gente abre espaço para conversar aqui no nosso All News com duas pessoas que estão, inclusive, no meio dessa história do Ozempic. Primeiro é a empresária Luana de Lauro, que está conosco aqui ao vivo e que é paciente. E a gente convidou também o endocrinologista, o Bruno Gelonesi, que está conosco ao vivo também para falar sobre esse medicamento. Em primeiro lugar, Luana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Olá, doutor Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É impressionante, doutor Bruno, a procura das pessoas por informações sobre esse medicamento, né? A gente está falando aqui até do nome comercial, há outros medicamentos também que são baseados na mesma composição, né, do Ozempic, mas essa procura ela acontece justamente pelo resultado. O que a gente pode dizer? O Ozempic tem trazido resultado aos pacientes? Qual é a avaliação que o senhor faz? Fabíola, em primeiro lugar, a procura é proporcional ao aumento expressivo, assustador da quantidade de pessoas com obesidade e com doenças causadas pela obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia de sono, etc. Então, o problema obesidade cresceu e, com isso, aumenta a procura por algum tipo de solução. O que é mais interessante é que, até recentemente, os medicamentos não funcionavam bem porque eles eram relativamente perigosos. E esse medicamento, Ozempic, traz, basicamente, segurança na sua utilização. Eu acho que isso, além do resultado benéfico, seguramente um dos pontos importantes é que as pessoas têm mais segurança para usar, assim como os médicos, de prescreverem essa medicação. Isso é muito preocupante, né, doutor Bruno? Porque num primeiro momento as pessoas acham que é milagroso e não existe milagre, né? Eu queria te ouvir, Luana, sobre a sua experiência com esse medicamento. Há quanto tempo você está tomando? Você já teve algum resultado? Você tem efeito colateral? Qual é a sua análise como paciente do Ozempic? Na verdade, eu não estou mais usando, tem basicamente 3 meses que eu interrompi o uso do Ozempic. Eu fui até um consultório de um endocrinologista aqui no Rio de Janeiro, foi me receitado esse medicamento, mas a experiência, pelo menos, eu acho que, obviamente, tudo é muito individual, mas a minha experiência não foi positiva com relação ao uso do Ozempic. Algumas pessoas me disseram que talvez pela forma com que foi prescrita a medicação, outras dizem que cada pessoa tem uma reação adversa, mas para mim não me fez bem, eu ficava extremamente prostrada e sem ânimo, sem forças, não conseguia ingerir assim, uma quantidade de comida que fosse suficiente para um dia, e eu tive efeitos colaterais assim, péssimos, especialmente na retirada do medicamento. Foi uma retirada meio que brusca, assim. Então não foi nada bom a minha experiência, mas eu acho que com relação à perda de peso, isso eu só tenho coisas boas para falar. Com relação ao período que eu utilizei, o remédio cumpriu seu papel, de fato eu emagreci. Mas não compensou, né? Porque pelos efeitos colaterais. E aí você não. A recomendação do médico é que você não continuasse. Foi isso, ô Luana? Na verdade, eu fui para o hospital porque eu estava tendo, depois de 4 dias sem a utilização do medicamento, eu sentia uma forte dor no peito.
Eu senti também um pouco de dormência na ponta dos meus dedos, não estava me sentindo bem, fui para o hospital e disse que o remédio que que eu estava utilizando, o único remédio que eu estava fazendo uso naquele momento era o Ozempic. Então, eles fizeram um eletrocardiograma, viram que estava tudo bem, aparentemente não foi nada demais, mas eu não sei se foi algum tipo de reação à retirada, mas me deu como se eu tivesse tido um episódio de uma crise de ansiedade, coisa que até então, até o momento, eu nunca havia sentido. Então, esse foi o meu motivo principal de não dar continuidade. O motivo pelo qual eu parei esse tempo foi porque ficou em falta, pelo menos nas drogarias aqui da minha região, né, no Rio de Janeiro, ficou em falta por um período. Então, nesse meio tempo, eu tive essa reação, provavelmente da retirada. Mas durante o uso, o que mais assim, me acometia de fato era essa prostração, essa falta de ânimo e assim chegar praticamente a zero vontade de comer, assim, uma coisa que realmente enjoo, muito enjoo, a falta de apetite absurda foi assim os principais pontos na minha experiência com o uso do medicamento. Doutor Eu não Bruno. voltaria, eu Aham. não voltaria, pelo menos nesse momento, pelo menos da forma com que foi prescrito a mim, eu não voltaria a fazer o uso, assim, para mim não foi interessante. Uhum. A gente traz aqui o depoimento da Luana, que traz aí esse outro lado, né? Até porque, como virou uma grande febre, tem muita gente que toma, acaba não tendo esses efeitos colaterais que a Luana teve e essa repercussão. E eu queria até ouvir o doutor Bruno sobre o percentual de pessoas que acabam tendo isso que a Bruna tá sentindo, né? Eu também já ouvi até de especialistas falando que é como se fosse uma redução de estômago medicamentosa, porque realmente isso, a Luana falou, né, a pessoa fala, eu não sinto vontade de comer, não sinto, parece que você, né, reduziu o estômago, mesmo você não tem nenhuma vontade de comer, pode estar na frente do prato que você mais gosta, que você não tem apetite. Quais são os efeitos colaterais e qual é o percentual dos pacientes que acabam sentindo esses efeitos, doutor Bruno? Vamos lá, Fabiola. Bem interessante o caso da Luana. Indiretamente, ela vai faturar uma consulta aqui, né? Porque eu vou orientá-la, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, né? Ela fez parte dos 30% de pessoas que sentem algum enjoo quando usa essa medicação. O detalhe é que desses 30%, sobra só 5%. 5 em cada 100 vão ter efeitos colaterais. Os outros 95% passam bem tranquilos. E para isso depende de dois fatores. Tempo de utilização, vai desaparecendo esse mal-estar e o ajuste da dose. Então eu vou chamar o caso da Luana de uma super respondedora. O resultado foi tão bom que passou do ponto. Vamos responder melhor dizendo o seguinte: provavelmente, se houvesse uma redução da dose, ela ficaria apenas com o efeito de redução da fome, que é tudo o que o paciente deseja, na verdade. Está querendo emagrecer, é impossível emagrecer sem ter uma redução da alimentação. E esses efeitos colaterais tenderiam a desaparecer. Então, voltando, efeito colateral é comum, tende a desaparecer e é relativamente fácil. Eu posso até falar isso, porque nós já temos quase 10 anos de experiência com esses tipos de medicações, fazendo pequenos ajustes, daí a necessidade de uma supervisão. Ó, isso em geral. É óbvio que pode ter uma certa pessoa que vai ter uma reação muito peculiar, e isso pode ter acontecido com a Luana, né? Mas voltando a falar, os estudos com esse tipo de medicação levaram muito a sério buscar alguma conexão possível entre o Ozempic e questões emocionais. Por quê? Porque os antigos medicamentos davam muito problemas, inclusive psiquiátricos, né? Os derivados de anfetamina, que felizmente praticamente desapareceram. Mas voltando a falar do Ozempic, vários tipos de questionários de avaliações psicológicas, psiquiátricas, mostraram que não existe nenhuma, absolutamente nenhuma conexão da medicação com ansiedade ou depressão ou desânimo. Então, talvez o contexto da vida de um dado paciente pode levar ele a ter um certo desânimo. Mas voltando na questão da Luana, comendo muito pouco, talvez faltando algum nutriente, algum tipo de equilíbrio que pudesse ocorrer. Agora, o efeito colateral de sentir pouca fome e emagrecer, na verdade, é o efeito desejado, não é mesmo?
O efeito de sentir é que tem todas as consequências que está no entorno, né? A parte emocional, né, doutor Bruno? Que é o que a Luana falou. Agora, o que a Luana disse, né, que quando ela parou de tomar, você voltou a sentir fome depois de quanto tempo, Luana? E a tua fome voltou com tudo? Porque essa tem sido um relato, até na reportagem hoje do Wall Prime que a gente traz sobre o Ozempic, fala muito sobre esse pós, tá? A pessoa toma, como o doutor Bruno falou, o resultado é bom, a pessoa perde peso, no entanto, ela termina o remédio, para de tomar o remédio, a fome volta depois de alguns dias, demora ainda um tempo, volta e volta com tudo, e aí o risco de voltar a engordar absurdamente. Como é que foi para você isso, Luana? É, realmente, assim, eu recuperei o peso não tão rápido, eu consegui perder durante essa uma caneta, para mim durou cerca de um mês e meio, tá? E assim, eu cheguei a perder quase 5 quilos. Se você colocar para um período de um mês e meio, é muito peso, né? Então, para mim, a retirada, sim, foi complicada, porque como foi de uma forma muito agressiva, eu não sei se isso tem alguma interferência com relação a essa volta, né, desse apetite e tudo mais. Não sei se existiria alguma forma de desmame. Mas para mim, assim, a fome veio de fato com tudo. E é engraçado, gente, parece que, não sei se porque ficou restrita a alimentação, não sei, doutor pode falar melhor do que eu, mas a sensação de fato era de que eu estava comendo mais do que antes. A sensação que eu, Luana, tive, né? É essa. Como é que fica isso, doutor Bruno? Como é que é a experiência de, como o senhor falou, né? Já tem alguns anos que isso é utilizado, principalmente nos Estados Unidos. Como é que quando a pessoa já conseguiu atingir o peso que o ideal dela, né? Inclusive quando consegue resolver os seus problemas de saúde, como o senhor falou também. Como que é o retorno da vida normal, sem o Ozempic? Fabiola, a pessoa que tem obesidade tem uma doença, e é uma doença crônica. Então, por trás das perguntas que você fez, eu tomo licença para falar, existe um erro conceitual total, que é o seguinte: ninguém é curado da obesidade. A pessoa tem uma alteração numa região do cérebro chamada hipotálamo, que controla a fome e saciedade. Então, eu costumo falar para os pacientes assim: existe alguma chance de você ser curado da sua tendência de ganhar peso? A pessoa fala, não. Então, eu digo, o tratamento tem que ser contínuo. Então, sempre que se interrompe um tratamento anti-obesidade, a fome vai voltar. Então, não existe nada, absolutamente nada de surpreendente nisso. Isso é a regra. Aí alguém vai falar, puxa, então eu tenho que tomar para o resto da vida? A resposta é, enquanto esse medicamento funcionar, tome ele para o resto da vida. O dia que surgir algo melhor, troque. Ou tente parar e, se em algum momento o peso voltar, reinicie. Então, voltando. Obesidade é uma doença crônica, não é curável, ela é controlável. Então, o controle depende de dieta, exercício e, para uma boa parcela das pessoas, uso contínuo de medicação. Para o resto da vida? Às vezes para o resto da vida. E quando você falou que muito nos Estados Unidos, o Brasil é campeão, é onde mais se utiliza. Por quê? Por uma série de motivos, dentre os quais uma prevalência muito alta de obesidade e necessidade de tratamento. Vou voltar a bater na tecla. Não tem nada de surpreendente, não é uma característica do Ozempic voltar a ter fome quando para. Isso é a regra que acontece com 100% das pessoas. Por isso, o tratamento deve ser continuado. Então, a recomendação é que a pessoa use para sempre. Até surgiu outra coisa, como o senhor falou, achei bem interessante isso. A questão é o custo, né, doutor Bruno? Porque Claro. a injeção do Ozempic, que dura não sei quanto tempo, dura uma semana, não? A pessoa põe uma vez por semana, não é isso? Veja, É mil se a pessoa reais. usar a dose máxima, vai durar 4 semanas. Eu posso continuar a falar do custo? Porque isso é muito importante. Não Pode, tenha a pode falar, menor pode dúvida. falar. E aí Ó, ó, eu já vou emendar uma outra pergunta, doutor Bruno, até porque está pois com não. um delayzinho aqui. O custo do Ozempic e o outro remédio que também agora começa a ser utilizado, que é comprimido e não injeção. O Sim, Ribelsus, se não me engano, é o nome dele, não é isso, doutor Bruno? sim. Tanto o Ozempic quanto o Rybelsus são a semaglutida.
a mesma substância, um por via oral, outro por via injetável. Mas vamos lá, vamos falar de custos. Quando a gente fala de custos, a gente sempre pensa no plano individual, mas eu nunca vou deixar de ter, como médico, como acadêmico, uma visão mais coletiva. Se nós analisarmos quais são os custos que a obesidade traz para a saúde pública, é um absurdo. Então, boa parte dos infartos, dos acidentes vasculares, dos problemas respiratórios, alguns tipos de cânceres, são causados ou influenciados pela presença da obesidade. Então, existe uma categoria de estudos que se chama farmacoeconomia, que deixa muito claro que mesmo uma medicação relativamente cara, para a coletividade, para o Estado, para a saúde pública, vale a pena ser comprada e distribuída para os casos prioritários. Com isso, diminui-se todos os custos relacionados à obesidade. Bom, mas aqui eu estou falando de saúde coletiva. Individualmente, é óbvio, não custa barato, custa caro. E nós, como sociedade, seja ela sociedades médicas ou as associações de pacientes, devem, de alguma forma, clamar por alguma coisa que já é muito bem conhecida. Obesidade custa caro para a pessoa, para a sociedade. E os medicamentos, às vezes, podem ficar muito menos caros quando olhados sob o ponto de vista de que vale a pena tratar para evitar coisas ainda muito mais custosas para a pessoa e para a sociedade. A diferença do Ozempic para o Rybelsus, doutor Bruno, o que é mais vantajoso? Vamos lá. O Rybelsus, que é a semaglutida por via oral, ela tem que ser tomada em jejum, diariamente, e apenas 1% da medicação é absorvida. A grande maioria, infelizmente, pode ser destruída pelas próprias enzimas do estômago. Bom, primeiro, via oral, todos os dias, toma de manhã, tem que esperar 1 hora para começar a comer, então tem todo um ritual relativamente complexo. Mas vamos entender que tanto o Ozempic, 1 miligrama por semana, injetável, uma agulhinha bem pequenininha, praticamente indolor, quanto o Rybelsus por via oral, ambos têm indicação para tratamento de diabetes tipo 2 e o benefício adicional de perda de peso. E o que a maioria das pessoas não sabem é que a semaglutida para a perda de peso é numa dose 2,5 vezes mais alta e vai ser lançado no Brasil no segundo semestre e já chegou nos Estados Unidos. Talvez os efeitos colaterais possam ser até mais intensos no início e tendem a desaparecer. E essa perda de peso pode chegar em números até mais altos. Vai haver, sim, uma certa revolução e uma pressão para as pessoas, para a sociedade e talvez para o sistema de saúde público, para que possa prover isso para uma população que tem problemas relacionados à obesidade. Não é apenas, está longe de ser um problema estético. Com certeza, doutor Bruno. E aliás, Fabiola, pode falar, Luana. eu tenho uma pergunta, eu não sei se por conta das reações ou serem menores, mas por que o custo de, por exemplo, como o senhor falou, sibutramina, outros remédios que eram utilizados para emagrecimento, que eram feitos de forma manipulada, tinham um custo tão baixo comparação à semaglutida, que é um medicamento, digamos que novo, que promete não ter tantas reações adversas e tem um valor tão discrepante com relação a esses outros medicamentos mais antigos? Bom, vou tentar responder. Logicamente, quem deveria responder isso é o diretor comercial das empresas, né? Mas, assim, sob o ponto de vista científico, as moléculas, a substânciazinha que tem dentro dos medicamentos mais antigos são de relativa facilidade para ser sintetizadas. Eu até brinco e falo assim, qualquer, entre aspas, laboratório, até mais simples, consegue fazer. Já uma medicação desse tipo, que tem uma tecnologia bastante aprimorada de síntese, implica em bastantes custos na sua produção. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é o seguinte: para os novos medicamentos, sejam os atuais, como os vindouros, para serem aprovados pelas agências, como o FDA americano, o EMA, que é o correspondente da Europa, eles têm que passar por um sistema de desenvolvimento que envolve milhares e milhares de pacientes sendo estudados antes de ser lançado. E isso custa, a maioria das pessoas não sabe, alguns bilhões de dólares. E, infelizmente, alguém tem que pagar a conta. Existe um investimento na empresa, mas eles precisam também, de alguma forma, obter a compensação para isso. Isso vale para praticamente tudo. O nosso sonho de que
bons medicamentos fossem baratos e acessíveis para todo mundo, dependem muito mais de um esforço da saúde pública do que um esforço individual. E o custo está embutido nisso tudo que eu comentei com você. Tá certo. Obrigada. Doutor Bruno, olha, muito obrigada. A gente convida as pessoas também a lerem a reportagem completa, que traz aí um pouquinho do que o doutor Bruno está falando, dos efeitos colaterais, dos resultados positivos, inclusive, que como a gente ouviu aí a Luana. Aliás, até o doutor Bruno falou, depois eu quero conversar com a Luana. A dose inicial que você tomou, qual foi? Foi logo, você já começou com a dose mais forte, Luana? Não, eu comecei utilizando, eles falam em cliques, né? Cliques. Então eu iniciei com, eu acredito que talvez uma dosagem até alta, relativamente alta, que eram 17 cliques. Uma volta inteira, se eu não me engano, tem 34 ou um pouco mais. Esse que foi o seu Uma erro, eu dose acho, né, doutor baixinha, Bruno? É importante uma dose explicar bem isso, né? baixinha. Eu posso dizer até para a Luana que a Luana é sortuda. Por quê? Desculpa usar um termo tão informal assim, porque ela conseguiu um benefício tão grande com uma dose tão pequena. E, no final das contas, o custo para ela saiu muito mais baixo do que para as outras pessoas, né, Luana? Bom, É. recomendo que você volte a falar com o seu endocrinologista lá no Rio de Janeiro e fale para ele, ó, vamos tentar achar a menor dose possível que não me traga mal-estar e que possa sustentar uma perda de peso de longo prazo. Esse é o grande segredo do manejo, o lidar com a obesidade dos médicos e dos pacientes. E Boa sorte. dosando, né? É isso que é o importante. Por isso o acompanhamento médico, né, doutor Bruno? Eu acho que isso que é um Claro. recado importantíssimo que a gente deixa aqui, o uso de um medicamento como esse, ser acompanhado pelos médicos, que é o caso bem da Luana também. Ela estava acompanhada Uhum. com o médico, mas mesmo assim teve esse efeito, mas que talvez poderia ser reduzido Uhum. se a dosagem fosse um pouco mais equilibrada aí. Vamos entender melhor. Fabiola, Oi. só uma coisa que eu gostaria também de falar é que assim existem hoje grupos em redes sociais voltados para a utilização desse medicamento. Então, só realmente também alertar, junto com o Dr. Bruno, sobre a importância realmente da orientação médica, né? Porque muita gente acha que compra meio que na frenesi para conhecer e saber mais e ter resultado rápido, acabam levando muitas das vezes uma reação adversa que o medicamento trouxe por um uso realmente incorreto da medicação. Não foi o meu caso, mas eu vejo que no grupo assim tem vários relatos como esses assim, e realmente é algo que desperta até um pânico em quem está fazendo uso da medicação. Eu acho que Uhum. realmente as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência na hora de compartilhar uma informação com Sim. relação a isso, porque realmente é um grande problema, né? No meu caso, eu preciso perder o que não é uma quantidade de peso que seja seu uau, né? Mas assim, imagina uma pessoa com uma obesidade em um nível mais avançado, sem ter por onde recorrer, né? Realmente o medicamento vai ser realmente não a cura, né, como o doutor falou, mas assim vai ser a prevenção de N doenças e tudo mais. Então, realmente a gente tem essa responsabilidade, porque às vezes a gente está atrapalhando o processo de vida mesmo de outras pessoas, né? Então, acho que Uhum. realmente essa responsabilidade por conta de todos nós, né? Com certeza. É isso. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Luana, por você trazer aqui a sua história. A gente sabe o quanto Prazer. é complicado num ao vivo você se expor dessa maneira. Obrigada por você dividir isso, Sim. porque isso acaba ajudando muita Obrigada. gente. É super importante, né, doutor Bruno, a gente ter também uma Claro. paciente como personagem, para que o jornalismo também traga informações e histórias a respeito disso. Um bom dia, boa sorte para você aí, Luana, na sua missão. Obrigada, Boa obrigada. sorte para mim também. Minha missão é difícil, viu, Luana? Com Cuidar das certeza, pessoas. com certeza, doutor Bruno. Muito Obrigado, obrigada obrigado. pela sua colaboração aqui. Acho que o senhor trouxe palavras, inclusive, de tranquilidade em relação a isso. É uma febre, precisa ser olhada dessa maneira, mas com toda a responsabilidade. Mas é algo que está animando não apenas os pacientes, mas também os médicos, como a gente até ouviu aqui o relato do doutor Bruno, porque o Sim. quanto essa doença é gravíssima, atinge muitas pessoas, né? E como o senhor falou, das classes sociais, de todas elas, aliás, hoje, nas Uhum. classes mais baixas, a obesidade, o excesso de peso tem sido um grande problema de saúde pública e, infelizmente, esse medicamento não está ainda disponível nas redes, né, públicas de saúde. É algo que Uhum. precisa ser colocado em debate, como o senhor mesmo falou. Muito obrigada, doutor Bruno. Bom trabalho e boa sorte aí para o senhor. Obrigado. Até.